Olá, estudantes do 8º ano. Olha só, mais uma vez, estamos iniciando aqui um novo capítulo, certo? Então, pega o teu livro de geografia e acompanha comigo a aula aqui, tá bom? Mas isso não deixa você isento de fazer a leitura dos textos, certo? Então, não deixe de fazer as leituras do texto aí do livro de vocês, tá bom? Então, este capítulo, a América do Sul, se encontra na página 137, certo? Aqui a gente tem a América do Sul. E na América do Sul está o nosso país, que com relação aos outros países tem a dimensão continental, certo? Vamos seguir? Eu tenho a localização. Então, qual é a localização da América do Sul? Então, no 7º ano a gente fez, eu lembro muito bem que a gente fez esse tipo de localização, utilizando aqui algo bem, que eu posso dizer assim, que facilita de uma certa forma quando a gente aprende realmente, certo? Então, a América está localizada na parte ocidental, lembra aqui que eu tenho o meridiano Greenwich, certo? Essa parte, nessa divisória, eu tenho o lado ocidental, o lado oriental e desse lado aqui, ocidental, certo? Olha aqui, ocidental, oriental, certo? Então, a América, de uma forma geral, está justamente no lado ocidental. E observe aqui, que a localização, prioritariamente da América do Sul, está no lado, olha só, se tratando dessa região aqui, no lado oriental eu tenho o Oceano Atlântico com relação à América do Sul. Com relação à América do Sul, no lado ocidental eu tenho o Oceano Pacífico. Certo, pessoal? Logo, na parte norte, eu tenho aqui o limite, é claro, olha só, com a América Central. Certo, gente? E aqui ao sul, certo? Eu tenho aqui uma certa aproximação, justamente com o Oceano Antártico. Ok, pessoal? Vamos seguir? E tem uma característica, volta aí um pouco, e tem uma característica também extraordinária, é que o continente, olha só, essa parte do continente da América, a parte sul, observe que nessa parte aqui, só estou levando em conta essa parte, tá bom, pessoal? Observe que a parte norte, olha só, ela tem maior extensão. Quando eu venho para a parte sul, olha só, ela vai se afunilando, vai ficando mais estreita. Essa é uma das características, certo, pessoal? Dessa parte do continente americano, ok? Vamos seguir? Eu tenho aqui, com relação à população, certo? Os dados que eu estou expondo aqui é justamente o que se encontra no livro de vocês. Aí, professor, mas houve mudança extraordinária, tá bom? Então, por isso que eu estou destacando aqui que a gente ainda está utilizando os dados, que foram expostos nos livros de vocês, tá bom? Na próxima, no próximo ano e assim por diante, talvez tenha a atualização dessa edição e quem sabe a atualização desses dados aqui, tá bom? A característica da população da América do Sul, 4 milhões de habitantes, muita gente, não é? Aproximadamente 6% da população mundial, tá bom? Então, 6% da população mundial está justamente na América do Sul, certo, pessoal? E a América do Sul é composta por 12 nações, certo? Nações com características heterogêneas. Seria estranho se fosse todas semelhantes, ok? Então, são nações extremamente diferentes. E por que são diferentes? Porque são religiões diferentes, são culturas, são costumes e assim por diante, certo? A gente está trabalhando com pessoas. E o fato da gente estar trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando justamente com fatores totalmente diferentes, certo? Vamos seguir. Eu tenho aqui a colonização. Mais uma vez, apareceu aqui o mapa, certo?
E eu gostaria de destacar para vocês, esse mapa que eu trouxe para vocês, né, eu achei ele interessante porque ele destaca aqui, ó, professor, qual é a continuidade, né, dessa parte aqui, esse outro aqui. E por que o mapa é assim? Lembra que o nosso planeta ele é ligeiramente redondo, tá bom? Então aqui eu tenho um planisférico. Então eu peguei aquele mapa, tá, o globo, né, tipo, somente um exemplo, peguei como se fosse uma tesoura e abri. Então essa parte aqui, olha a continuação dele, certo, pessoal? Aí, desse lado aqui, ó, eu estou colocando, né, esse sinalizador, olha só a parte oriental e a parte ocidental. E o que foi que aconteceu com relação à colonização aqui na América do Sul? Na América do Sul houve um tratado aqui que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Por quê? Foi colonizado especificamente nessa área aqui, né, pela Espanha e Portugal. Certo? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu essas terras aqui e disse, olha, essa parte aqui, Portugal. E essa outra parte aqui, Espanha. Certo? Agora, você olha e diz assim, Portugal perdeu muito. Olha a porção de terra que Portugal ficou. Olha a porção de terra que a Espanha ficou. Mas, queridos, quantidade não é qualidade. Os portugueses, eles sempre foram muito espertos. Não é? Sempre que a coisa ia para o lado deles, sempre tinha algum tipo, né, de esperteza. Observe, os portugueses ficaram aqui, se contentaram com essa pequena porção de terra. Agora, por que eles se contentaram? Porque ganharam uma pequena porção de terra, mais uma grande rota marítima. Olha só, o contato com os outros continentes. Olha a Espanha. Olha, fazer todo esse contorno. Atualmente, o Canal do Panamá, que foi justamente o assunto anterior, não é? Facilitou muito a velocidade nas nossas mercadorias e assim por diante, certo? Agora, além de Portugal ter ficado com a parte desse território aqui e também toda essa rota marítima que ele sempre sonhou, mais adiante eles começaram a adentrar nesse território aqui e começaram a descobrir que tinha muitas riquezas no interior aqui. Logo eles quebraram esse pacto aqui, quebraram esse tratado. Observe que se você pegar o mapa do Brasil, olha só, o primeiro mapa do Brasil era só essa parte, pertencia a Portugal. Atualmente, olha só do 7º ano, atualmente, olha só, aqui está o Brasil. Então isso significa que os portugueses quebraram esse tratado aqui, ó, e invadiram as terras que não eram deles. E nunca foram. Ok, pessoal? E o tipo de colonização? Logo nos nossos primeiros capítulos, a gente trabalhou com 2 tipos de colonização. A de exploração e a de povoamento. O tipo de colonização específica aqui dessas áreas é justamente a de exploração. Ok? E essa área aqui, a de povoamento. E aí ficou essa marca na nossa história. Certo, pessoal? Vamos seguir? Eu tenho aqui a distribuição da população. É de qual forma? Irregular. E por que a distribuição, né, de toda essa população é irregular? Devido às regiões desérticas, o ser humano sempre procura o seu melhor, ele não vai ficar no deserto. Então ele vai para as áreas, né, que é mais propícia, né, à vida. A vegetação equatorial, que significa que, professor, ou seja, tem áreas no nosso continente que são de florestas fechadas, por exemplo, a Amazônia. Né? Então as pessoas vão ficar isoladas, né? Não, a não ser uma tribo, né, nativa daquela área, que segundo os estudiosos ainda existem muitas tribos que não tiveram um contato com esse fator, qual a gente chama de civilização, né, tal, e assim por diante. Então as pessoas saem dessas áreas aqui equatoriais, ou seja, as áreas de florestas fechadas. E área de criação de gado, certo? Então chegaram os fazendeiros, começaram, né, a comprar, a adquirir todas aquelas terras, e as pessoas que moravam ali
né, elas foram mandadas para as cidades e toda aquela área começou a ter uma outra dinâmica, que é justamente a criação de gado, certo? Vamos seguir. A maior parte da população, olha só, ela está concentrada na parte oriental. Parte oriental, professor, com relação à América do Sul, certo? Então, com relação à América do Sul, olha só, fazer aqui uma divisória, certo? Então, parte oriental e parte ocidental. Observe aqui, a gente já estudou isso também no 7º ano, uma parte, né, do 8º ano, lá no início. O porquê essa população está concentrada justamente aqui. Porque essa área aqui é uma área de atração de desenvolvimento. É a área onde tem muitas indústrias e assim por diante. Logo, a população ela tende a ser atraída por essas áreas de desenvolvimento. Ok, pessoal? Vamos seguir. A religião, decadência da Igreja Católica. A Igreja Católica, né, no período que estavam justamente as pessoas procurando uma nova rota, tal, a Igreja Católica estava sofrendo nesse período, né, a reforma protestante, perdeu muitos membros, estava uma desordem total na Igreja Católica. E aí, de repente chegou a notícia, olha, encontraram novas terras. A Igreja Católica, muito esperta, parou e disse, encontraram novas terras? Uhum. E tem pessoas lá. Tem pessoas? Sim. A Igreja Católica disse, novos membros. Vieram para cá, olha só, conquistar novos membros. Quem estavam aqui? Os nossos nativos, que depois receberam o nome de índios. Erroneamente, tá certo? E esses novos membros, eles passaram por uma catequização. O que é a catequização? Eu costumo dizer que amansar os índios. Por quê? Quando os europeus chegaram aqui, quiseram transformar os índios em escravos. Só que eles conseguiam fugir. Aí os europeus disseram, olha, eu quero transformar eles em escravos e você, Igreja Católica, quer transformar eles em novos membros. Fale de Jesus, fale de amor, diga para eles que é pecado lutar pelos seus direitos, diga para eles que tal. E a igreja fez justamente isso. Logo, amansou os índios ficaram, uma parte é claro, né, ficaram recuados e facilitou muito a igreja, através da catequização, facilitou muito a vida dos portugueses, tá bom? E toda essa religião aqui, ó, ela também tem origem, o qual a gente já discutiu, sobre a miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de povos. Que povos? Portugueses, indígenas e africanos. Mas lembra que eu falei que a miscigenação não é simplesmente essa mistura, né, sanguínea, né? Não é uma mistura genética, né? Então é a mistura também de culturas. Então se eu estou falando de cultura, eu estou falando de religião. Logo, a nossa religião, né, aqui na América, né, a América do Sul é justamente advinda de uma miscigenação, certo? Porém, devido ao nosso colonizador, a religião predominante aqui nessa parte da América, na parte sul, é justamente a religião católica, pessoal. Vamos seguir. Aqui, olha só, no livro de vocês, justamente na página 140, iniciando na página 139 a 140, a gente tem aqui, ó, o Papa atual, né, e o anterior, tá bom? Bento XVI e o Papa Francisco, certo? Foi a primeira vez na história que um Papa foi substituído ainda em vida, certo? Mas qual é a lógica que tem aí por trás? A igreja, nesse período, né, de transição, a igreja católica estava passando por diversas denúncias. Estava perdendo mais uma vez muitos membros. Logo, não conseguiram enxergar no Papa anterior a esse a capacidade dele voltar a unir essa igreja. Certo? Aí qual foi a ideia? Retira ele e coloca um novo Papa. Qual foi a outra estratégia? Para a gente se aproximar do povo, eu preciso colocar, aí foi a primeira vez na história, que um Papa, olha só, um Papa de origem latino-americana, países pobres.
certo? E aí ele surgiu com essa nova roupagem e dizendo, olha, eu gosto dos jovens, eu quero ter contato com os jovens, eu vim para transformar. E outra coisa, eu vim de um país da América do Sul, de um país latino-americano, de um país pobre. Aí caiu na graça de todo mundo e, se queira ou não, ele conseguiu, né, restaurar, né, as características primordiais da Igreja Católica. Entenderam? Vamos seguir? Bom, pessoal, olha só, vou dar um bônus para vocês. Essa nossa aula não vem com atividade, ok, pessoal? Mas com certeza na nossa próxima aula terá sim a atividade. Fique na paz e não perca a fé. Nossa escola mudou. Mudou para você. Não deixe de participar das nossas aulas. É o Centro Educacional Prisma, construindo pontes entre você e o conhecimento.